Graça e paz, querido irmão, bom dia. Nos encontramos no nosso devocional, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 13. Vamos para esse texto tão extraordinário, versículo 13. E hoje terminamos o capítulo 3 desse devocional. Olha aí comigo, eu vou ler na versão transformadora. Olha que coisa interessante. Como ficou esse texto? Vocês falam coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? Vocês disseram, de que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer às suas ordens ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante, chamamos de abençoados arrogantes. Pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira do Senhor, nenhum mal sofrem. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: por que eu estou servindo ao Senhor? Quais são os benefícios que eu estou esperando que venha de Deus? Que teologia é essa? Que forma de pensar é essa que temos aqui? É muito parecido com a forma de pensar que temos em nossos dias, da teologia da prosperidade, do movimento da fé, do triunfalismo, que todos na realidade têm um ponto central, que é justamente a busca de Deus por um benefício próprio. O texto sagrado mostra que o povo de Israel estava com os inimigos ao redor. Eles estavam numa situação difícil, tinham voltado do cativeiro babilônico, também estavam tendo muitas dificuldades financeiras, numa luta muito grande e respondendo de forma errada, com a frieza espiritual, abandonando ao Senhor, pecando contra o Senhor, mas não veem em si mesmo a sua própria injustiça. Eles querem ser abençoados. Eles querem ver a justiça e o direito, como termina o capítulo 2. E aí então Deus responde que vai enviar o anjo da aliança, o próprio Senhor Jesus. Mas eles não conseguem enxergar que eles mesmos são ladrões. Já é muito ruim, já é péssimo, já é horrível ser ladrão dos homens, roubar as pessoas. Que dirá roubar de Deus? E é justamente esse o argumento que Deus traz no parágrafo anterior, no vídeo anterior que vimos. Eles estão roubando ao próprio Deus. Esse é um ladrão pior do que todos os ladrões, porque ele não rouba do homem, ele rouba do próprio Deus, não dando a Deus a honra, o louvor, a fidelidade com alegria, entregando a Deus em adoração e verdadeira voluntariedade de coração, seus dízimos, suas ofertas, sua vida acima de tudo. Pelo contrário, ele retém. Então, Israel, ele consegue ver, os homens conseguem ver a injustiça em todos os lugares. Consegue argumentar sobre isso, e falar sobre isso, e discutir sobre isso, e apontar todos os pontos e falhas, sejam em outras pessoas, sejam na política, na economia, enfim. Mas quando chega a falar de si mesmo, não consegue. Não conseguem ser sinceros profundamente consigo mesmo. E dizer, sabe, a minha atitude para com Deus é simplesmente de um puro interesse. A única coisa que eu quero é, como diz o texto aqui, que vantagem temos em obedecer às suas ordens ou chorar nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? Que vantagem! Que vantagem! É simplesmente a busca de vantagens. E imediatamente eles falam do dinheiro. Felizes são aqueles que são arrogantes, eles praticam maldades e enriquecem. O que eles querem com Deus? Dinheiro. O que eles querem com Deus? Benefícios financeiros. É tudo. Qual é a vantagem? O que eu tenho de volta? Como é triste um relacionamento assim. De fato, nenhum relacionamento é. Quando as pessoas buscam outra simplesmente por dinheiro. Que coisa feia. Se isso já é horrível,
um homem fazendo isso com outro, pessoas fazendo isso umas com as outras. Imagine com aquele que é santo, que é perfeito, que é bom, que é gracioso e misericordioso, que é o próprio Deus. É de fato algo muito horrível o que Israel está fazendo e que qualquer um faria se tivesse e se estiver nessa atitude. E eu espero, querido irmão, que essa não seja a sua atitude para com Deus, não seja esse o seu pensamento para com Deus. Que vantagem eu vou ter? De fato, o Evangelho é um relacionamento de amor com Deus e não um relacionamento de vantagens. Essa é a teologia da prosperidade. 80% das igrejas no Brasil pregam a teologia da prosperidade. Qual é a vantagem que eu vou ter se eu dizimar, se eu ofertar, se eu for na igreja? Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é obter vantagens de Deus, mas é um relacionamento de amor verdadeiro, genuíno com Deus. Isso é o Evangelho, de fato e de verdade. E quando essas pessoas que estão em busca de vantagens não as encontram, elas abandonam a Deus. Elas abandonam completamente a palavra e o caminho de Deus. E se vão ao mundo, porque de lá nunca saíram, porque só procuram a Deus por vantagens. Lembra do Senhor Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes? No dia seguinte a multidão voltou. Vocês vieram, não porque vocês viram o milagre, mas porque vocês comeram pão. Vocês vieram não por mim, mas porque vocês comeram pão. Trabalhai pela comida que persiste, que dura para a vida eterna. Essa é a palavra do Senhor. Então, o primeiro ponto é que essa é uma atitude extremamente interesseira, egoísta. Não há um relacionamento, há um interesse. E isso não é amor. Isso de fato não é amor. E o primeiro mandamento, e o grande mandamento, é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quem se relaciona com Deus por interesse, não está se relacionando com Deus, não está buscando a Deus, mas está buscando aquilo que deseja a si mesmo. Meu pastor diz o seguinte: quem serve a Deus por dinheiro, se o diabo oferecer um aumento, vai servir o diabo. E é verdade? Sim? E eu espero que esse não seja o meu e o seu caso. Outra coisa importante do texto é que nós vemos uma realidade. Nem sempre aqueles que servem a Deus vão ter tudo. Nem sempre aqueles que servem a Deus vão estar protegidos de sofrimento. Claro, Israel aqui não está servindo a Deus. Eles estão no puro interesse. Mas quando nós olhamos na história cristã, na história do Antigo Testamento, nós vamos ver os servos de Deus passando por lutas, dificuldades, sofrimentos, enfermidades inclusive, e tendo momentos muito difíceis. Só que nessa teologia coach, essa teologia da prosperidade, esse movimento da fé que rege tudo isso daí, do triunfalismo, a ideia dessas pessoas e quem serve a Deus não passa sofrimento, não fica doente, as portas sempre se abrem, enfim, porque o objetivo deles não é Deus, são as bênçãos. Então, eles nunca estão preparados para sofrer por Cristo, eles nunca estão preparados para enfrentar batalhas e lutas por Cristo Jesus, por sua fé, porque tudo que eles têm na mente deles é o dinheiro, são as bênçãos. Mas nós vamos ver que, de fato, o povo de Deus sofre situações difíceis. E aqui nós temos uma realidade em que, de fato, o Senhor da glória, ele usa o sofrimento, ele usa as circunstâncias naturais da vida, doença, envelhecimento, problemas, dificuldades financeiras, que às vezes vêm naturalmente, para levar os seus filhos a depender mais dele, a buscá-lo mais, a crescer na fé, a entender que as coisas dessa vida são passageiras, mas que aquilo que é eterno ainda nos aguarda, que a grande prova, e a gente vê isso no Novo Testamento, é
em meio às tribulações, saber se você está servindo a Deus simplesmente por interesse, se a sua fé está simplesmente baseada em obter algo de Deus e não estar com Deus. Então, todas as provações, as tribulações, elas vêm para mostrar, revelar essas coisas em nossas vidas, revelar o nosso caráter, revelar pecados, revelar distanciamentos de Deus, tirar, abater o nosso orgulho, a nossa independência de Deus. Enfim, as tribulações têm todos esses objetivos e outros mais. Só que algo importante que você precisa ver é que essa diferença de servir a Deus e dos que não servem a Deus, ela será plena, ela será completa, ela será definitiva na segunda vinda. Olha aí o texto sagrado, o versículo 15. De agora em diante, chamamos de abençoados os arrogantes. Mas olha a resposta que vem depois. Então, aqueles que temiam o Senhor falavam uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença do Senhor foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos, no dia em que eu agir, na segunda vinda. Eles serão meu tesouro especial, terei compaixão deles como um pai tem compaixão do seu filho que o obedece. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então, nesse mundo onde o pecado habita, onde nada é perfeito, onde o mal luta contra o bem, onde as coisas não estão perfeitas por causa do pecado, o cristão, aquele que de fato honra, ama e serve a Deus, ele passa lutas, ele passa tribulações, como o nosso Senhor Jesus disse, e nesse mundo nós teremos aflições, mas tem um bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Tiago vai dizer, tem de por toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, enfim. Então a Bíblia nos chama nesses momentos de luta, muitas vezes de escassez, de dificuldade, nos alegrarmos no Senhor e saber que a nossa esperança plena está nele, que não vamos deixar o Senhor, porque estamos em luta, estamos em doença, estamos em dificuldade, não vamos abandonar o nosso Deus, pelo contrário, seguiremos fiéis ao Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, nesse livro memorial, esse livro de memória, que está diante do nosso Deus. O nosso nome está escrito ali, meu irmão. Não servimos a Deus por causa de dinheiro. Não estamos ao lado do Senhor por causa de dinheiro. Estamos do lado dele, porque ele nos amou primeiro. E então o amamos. O amamos por sua graça, por quem ele é, por sua bondade, por sua cruz, por sua misericórdia. O amamos porque ele perdoa os nossos pecados. O amamos porque ele nos livrou do inferno e da morte, das garras do diabo e desse mundo cruel e cheio de pecado. O amamos por quem ele é, porque ele é o nosso Pai, e que você se mantenha fiel a ele. Às vezes você vê injustiça, às vezes você vê corrupção, e no nosso país isso transborda por todos os lados, nem sempre veremos justiça em nossa vida, às vezes veremos pessoas que passaram uma vida inteira blasfemando de Deus, vivendo a imoralidade, roubando, mentindo e morrendo feliz, às vezes cheio de saúde, velhinho, e passou uma vida de corrupção e dinheiro, e você fala, mas a justiça não alcançou essa pessoa, a justiça eterna o alcançará. Você não tem que ter inveja dos ímpios, você não tem que olhar para eles e achar que eles são abençoados, não, abençoado é aquele que serve o Senhor, abençoado é aquele que persiste em seguir e servir o Senhor, que você persista nisso, amando, servindo o Senhor com alegria, e não olhando para esses pontos de injustiça,
olhando para o Senhor, sabendo que não há pecado que não será punido, que não será trazido à tona, que não será trazido à luz e julgado pelo próprio Deus. Seu nome, querido, está escrito no livro da vida. Que você viva essa vida em santidade, amando o Senhor, servindo o Senhor, tirando do seu coração essa falsa teologia da prosperidade, do triunfalismo, essa teologia falsa, coach, que você é uma pessoa extraordinária e que você vai ter uma vida aqui. Não, nada disso. Nós estamos aqui para amar e servir o nosso Senhor. Ele vai nos guardar, vai nos abençoar, porque Ele tem compaixão de nós como um filho. E nós somos filhos obedientes, somos filhos que estão obedecendo a Deus, seja na luta, seja nas vitórias, na doença, ou quando estivermos fortes, em qualquer momento. Amamos, servimos ao Senhor como um filho obediente, sabendo que Ele retornará. Ele voltará na sua segunda vinda e julgará vivos e mortos. Nesse momento, aí sim, será plena a diferença entre aqueles que serviram e aqueles que não serviram a Deus, aqueles que temeram e aqueles que não temeram a Deus, aqueles que foram justos e aqueles que foram maus diante do Senhor. Que você persista, insista, persevere, amando, servindo e glorificando a Deus. E então, o seu nome, que já está escrito no livro da vida, você receberá dele aquela frase tão maravilhosa: bem feito, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.